Doutor Ricardo Galo, que de grátis esse seu almoço não tem, não tem nada, porque tudo tem o preço a pagar, como a gente bem sabe, e agora o preço a pagar, eleição de 2022, a economia de olho nisso, você de olho na economia, você de olho no efeito que essa eleição lá da frente já tem aqui para os preços de hoje. Queria te ouvir. Quanto de especulação tem nisso, como se especulação em realidade não fosse uma coisa só, porque se faz a operação mexer, é real, ainda que o motor seja especulativo, né? Se você começa a falar sobre horóscopo e toma decisões objetivas com base no horóscopo, o horóscopo passa a ter valor, questão essencial da economia. Conta para nós, qual é a tua leitura desse cenário, como é que 22 já está produzindo efeito nesse nosso ano ímpar aqui, ímpar porque é 21 e único também. É verdade. Bom, boa tarde, Neg, bom tê-lo de volta. Em primeiro lugar, fico feliz porque da vacinação, 37 anos, acho que finalmente vai chegar a minha hora, né, de vacinar. Daqui a pouco, faltam mais uns 7 ou 8 anos para chegar. 37 e tal. Mas agora, brincadeiras à parte, com essa barba branca de hoje, essa piadinha ficou bem sem graça, né, mas vamos em frente. Eu queria apenas dizer uma coisa, que quando a gente está falando agora em eleição, as pessoas estão realmente no campo da especulação, como você falou, mas você já tem um cenário bastante claro a essa altura, a menos que haja uma grande mudança, né? Você tem que, em qualquer coisa na vida, você tem que fazer algum planejamento, como você disse. A vida é especulação, né, do ponto de vista filosófico, né? Você especula ao fazer uma faculdade que você vai arrumar um emprego naquele setor e arruma um emprego numa empresa, aí você especula que vai dar certo a carreira, aí você muda, você está especulando que numa nova empresa você vai se dar melhor, você quando vai abrir um negócio também está especulando que ele vai dar certo, então tem uma questão de expectativa e risco, né? Então é normal, não é uma questão também de futurologia. E hoje o cenário, pelo que mostram as pesquisas, e todas elas mostram a mesma coisa, né? Não adianta, são nuances de uma para outra, mostram um quadro bastante claro, né? Você tem o presidente Lula, né? O ex-presidente Lula, na frente das pesquisas, tanto no primeiro turno como no segundo turno, como o mais provável candidato a confrontar o senhor Jair Bolsonaro, o nosso presidente, num eventual segundo turno, que também ele mostra-se na frente. Então, são esses dois nomes com grande vantagem com relação aos nomes individuais que se apresentam. Agora, eu tomaria com um pouco de cuidado os nomes individuais que se apresentam, porque nenhum é candidato oficial ainda, né? O que se tem uma convicção grande é que o presidente Lula, como já falou, é candidato, e o presidente Bolsonaro, apesar de ter dito lá atrás que é contra a reeleição, estará indo para a reeleição, candidato à reeleição em 22. Então, nós temos o quadro a terceira via, que se chama hoje, ela é dispersa. Mas o que você vê nas pesquisas é que quando você coloca um nome na terceira via, ele tem pouca porcentagem. Mas se você faz a pergunta assim, você, no primeiro turno, você votaria no Bolsonaro, no Lula ou em qualquer outro? Tem cerca de 30% dos eleitores que votariam em qualquer outro, o que mostra que tem hoje uma divisão, basicamente um terço do eleitorado que pretende votar, vai votar com o presidente Lula, um pouco mais, um terço vai votar com o presidente Bolsonaro, né? E um centro aí de um terço. Então, é um cenário, portanto, que irrelevante de quem sejam os nomes, ele tem uma certa dispersão de risco econômico. Qual que é o problema? O problema é que esses três candidatos, seja o presidente Bolsonaro, seja um candidato de centro tradicional, ou seja o presidente Lula, eles têm visões econômicas bastante diferentes, entendeu? Você tem, do ponto de vista do presidente Bolsonaro, ele embarcou na agenda ultraliberal do presidente, do ministro Guedes,
E do ponto de vista do presidente Lula, ele, pelo discurso atual, ele ainda está preso àquele modelo da presidente Dilma, de Estado grande, intervenção na economia, direção de investimento público, ser contra a privatização, é uma coisa muito mais, não diria da esquerda, mas uma coisa muito mais estatizante do ponto de vista de economia. E os candidatos de centro não existem, quer dizer, então a gente tem uma dúvida ainda muito grande de onde vai se posicionar esse cara, essa senhora, esse indivíduo que será o candidato de centro, quais são esses candidatos e o que eles defenderão. Então, nós vamos ter pela frente, de novo, um quadro de binário, não é um contínuo. E isso os mercados não gostam. Por quê? O mercado não gosta de mudanças abruptas e difíceis de quantificar. Então, isso aumenta a incerteza. Então, o Brasil faz 2 anos, e o que isso importa, né? Faz 2 anos que a gente não vê investimento privado nenhum, seja por causa da questão fiscal, né, que está carregando essa questão, o aumento da dívida pública nos últimos anos afetou bastante a taxa de juros e a confiança dos empresários, e recentemente tivemos o Covid, e agora, mais recentemente, a reforma tributária, que aumenta uma incerteza absurda. Se você está no setor industrial hoje, ou quer fazer um investimento, você não sabe quanto de imposto você vai pagar daqui a 6 meses. Entendeu? Então, isso é decisivo, dada a carga tributária no Brasil. Se meu imposto de renda vai ser 20, 25, 30, se meu ICMS vai continuar ou vai ter uma nova contribuição, se eu vou ter que pagar IR nos distribuidores. Então, isso cria uma incerteza muito grande. Some-se isso à incerteza da eleição, nós vamos ter mais um retardo de investimento. Então, eu estou ficando muito pessimista com a aceleração do investimento privado, que seria natural de se observar o ano que vem em função dessa incerteza, né, de tanto eleitoral e agora no curto prazo com essa questão tributária. Então, tem sim um impacto. Não estou falando nem em ideologia, não adianta ficar, não, é melhor que o fulano ganha, ou ciclano, fulano, ciclana, seja lá quem for. Independente disso, toda vez que você coloca um processo eleitoral onde os partidos, os candidatos são muito polarizados nas questões econômicas, a incerteza aumenta e você retarda o investimento mais um pouco. Galo, se a gente pegar os jornais, e aí falando de conjuntura, a gente tem algumas notícias econômicas positivas, né? Material de construção, crescimento forte, expressivo. Qual é o efeito disso? Qual é alguma coisa que surpreende? É alguma coisa que só foi maior do que se esperava, mas não surpreende porque não vai continuar assim? Qual é a tua leitura? Porque não são poucas as boas notícias. Claro, não é uma coisa distribuída pela economia como um todo, mas são os puxadores não de voto, mas de crescimento de PIB, né? Você entende que isso é uma coisa pontual? Então vamos olhar com cuidado, ou não, tá aí, olha, isso aqui pode produzir um cenário econômico um pouco melhor, apesar dessa paralisia nas transformações da reforma, ou então essa coisa destrambelhada que pode ser 15, pode ser 20, pode ser 12 o IR, Você enxerga aqui uma notícia boa, ou você vê isso com o pé atrás? Não, eu vejo como uma boa notícia. Eu já estava bastante otimista, eu venho bastante otimista com a recuperação da economia pós-pandemia. Não porque, pelo que eu vi nos outros países, estou vendo nos outros países, é bastante natural. Houve um impulso fiscal aí, esse dinheiro não foi gasto, todo esse dinheiro que o governo injetou na economia, uma grande parte foi poupado, e eu acho que tem uma chance sim de voltar e continuar voltando. Então o que nós estamos vendo é um destampe de uma demanda que ficou reprimida durante 1 ano e meio, 2, e que é muito tempo, e isso pode dar um impulso bastante forte para a economia. Então, do ponto de vista estrutural, o crescimento que estamos vendo, ele é sustentável, né, do ponto de vista, se não tiver nada na frente que atrapalhe. E o que atrapalha é a incerteza, e eu estou vendo incerteza pela frente. Então, o meu ponto por que eu trouxe o debate a questão da eleição, é porque isso tem impacto na continuidade desse ciclo de recuperação, né? Então,
É basicamente isso. Eu acho que se não tivéssemos essa polarização na eleição para o ano que vem, fosse um cenário um pouco mais tranquilo, ou não houvesse eleição o ano que vem, a gente poderia ver a economia o ano que vem crescendo muito mais. Para você ter uma ideia, o grau de ceticismo das pessoas com relação ao crescimento do PIB do ano que vem. Esse ano o PIB deve crescer ao redor de 5%, e o ano que vem estão falando em apenas 2%. Você fala, pô, mas o que é isso? Por que vai desacelerar? O que vai acontecer? Eu acho que tem implícito já na cabeça das pessoas que nesse ano eleitoral em particular, com a incerteza crescente, você pode ter um crescimento menor. E para continuar e ser sustentável esse crescimento, Eneg, o que está acelerando agora é puro consumo. Seja consumo de bens, agora nós vamos para a parte de consumo de serviços, com a vacinação melhorando e coisa e tal, mas é puro consumo. O investimento ainda não retomou na velocidade que devia. Para esse crescimento ser sustentável, a gente precisa começar a gerar mais empregos. Para gerar mais empregos, a gente precisa ter mais investimentos. Não se gera emprego sem ter investimento. É impossível, isso não dá. Então, agora, para ficar sustentável, eu preciso de mais investimento. Agora, para investir, eu preciso tirar algumas incertezas da frente. Entendeu? Então, por isso que eu acho que essas incertezas me preocupam. Aí me dão uma sensação de ser voo de galinha, sim. Então, se eu tivesse que apostar, eu acho que esse crescimento vai ser forte nos próximos 6, 8 meses, e no meado do ano que vem, provavelmente o Banco Central vai ter que continuar apertando o juro. Por quê? Porque a capacidade ociosa na indústria, na infraestrutura, está se mostrando pequena. Veja, nós estamos falando em risco de apagão. A probabilidade de a gente ter apagão em novembro é grande, não é pequena. E um apagão que não resolve com racionamento, porque é uma questão de pico de energia. Então, isso é um gargalo econômico. Isso mostra que, mas tem a crise hídrica. Eu falei, tá, tudo bem, a crise hídrica está aí, não adianta ficar, não estou querendo culpar ninguém. Isso limita o crescimento. Então, o Brasil, como investiu pouco, ele tem pouco espaço para crescer sem criar pressão inflacionária, sem criar problemas de gargalo. Você está falando em construção, está bombando. Tenta comprar material de construção hoje. É 60, 90 dias de tempo para entrega, dependendo do produto. Não tem. Bateu no gargalo. Entendeu? Não dá para continuar crescendo nesse ritmo na indústria de construção. Não dá, tem gargalo. Então, para que isso, então, os empresários do setor de construção deveriam estar investindo mais em fábricas de material de construção e, portanto, isso ganharia o fôlego, contrataria mais gente, se faria mais obra e aí PIBando. Então, só para a gente ter em mente isso. Esse ritmo ele é sustentável na medida que tem essa capacidade ociosa. Como se investiu pouco, a capacidade ociosa ela é menor. E não adianta se medir a capacidade ociosa por gente, porque o que está faltando não é gente, é investimento em máquina, em equipamento, em capacidade produtiva industrial e na área de serviços. Então, nós estamos chegando, podemos estar chegando, isso o próprio Banco Central fala, que o que eles chamam de ato de produtos, que é a capacidade ociosa geral da economia, deve estar acabando no começo do primeiro trimestre do ano que vem, segundo trimestre do ano que vem. E aí a economia perde força, porque o Banco Central, se a inflação vier em função disso, o Banco Central sobe juros e a economia cai. Então, para que a gente tenha sustentabilidade, e é uma oportunidade, eu acho que males que vêm para o bem, né, se tem algo de bom nesse Covid, né, mas esse gasto público deu um impulso, né, e seria uma pena a gente jogar fora isso, né, e não fazer o acompanhamento disso com mais investimento. Então, eu trago a eleição do ano que vem como mais um fator que pode retardar o processo de investimento. Agora, se nós não tivermos isso, se os candidatos adotarem um discurso econômico razoável, não tão bipolar como foi no passado, aí sim, diminui a incerteza e a economia entra nos eixos.